A beleza do corpo está na diversidade dos membros. The beauty of the body is in the diversity of its members. O fato é que nós precisamos de cada membro do nosso corpo. The fact is, we need each member of our body. E essa figura de linguagem ela é muito própria, And this figure of speech is very appropriate porque nos ensina a entender melhor because it teaches us to understand better que nós necessitamos uns dos that outros. we have a need for one another. Ontem nós fomos extremamente abençoados por dois membros diferentes do corpo. Yesterday, we were incredibly blessed by two different members of the body. Tivemos o Vanjo ensinando aos varões fazerem cara de valente, We had Vanju teaching the young men to have a face of a warrior, de guerreiros. of a face of valor. Diz que vocês estavam no espelho treinando como é a cara de um guerreiro. We heard that you guys were training in the mirror of what a warrior face looks like. Mas isso só foi uma brincadeira do Vanjo, But that was just a joke from Vanju. porque na realidade os valores de vocês Because in reality, your values são muito mais profundos are much deeper do que aquilo que o rosto demonstra. than whatever your face can E show. cremos nisso, né? And we believe in De that, todo o right? coração. Wholeheartedly. Nós fomos muito enriquecidos pela graça de Deus na vida do Vanjo. So we were very enriched by the grace of God in Vanju's life. E ele separou praticamente a palavra toda para falar para os mais jovens. And he dedicated almost his entire word to speaking to the youth. Não concordei muito, I didn't agree with that very much porque o conteúdo da pregação atingiu a todos nós, because the content of the preaching reached all of us, inclusive minha própria vida. even my own life. Quando é que eu poderia abaixar as guardas contra o inimigo, How could I ever let my guard down against the enemy lutar contra o pecado, and fight against sin, contra o mundanismo? against mundanism, against worldliness? Então, a palavra também atingiu meu coração. So the word has also reached my heart. Depois veio João, And then John came, tirando a poeira do evangelho do reino, removing the dust from the gospel of the kingdom, lembrando-nos da palavra que nós nos comprometemos, reminding us the word that we committed to, que transformou nosso coração. that transformed our hearts. Nessa manhã, This morning, como sou membro do corpo, as I'm a member of the body, quero ofertar aos meus irmãos I want to give my brothers an offering aquilo que o Senhor tem colocado no meu próprio coração, of what God has placed in my heart, corrigindo minha própria vida, para ser bem sincero, correcting my own life, to be quite honest with you, porque isso é uma inquietude de muitos anos que eu tenho. because this is something that's bothered me for many years. O assunto que eu quero falar é um pouco difícil, The topic I want to talk about is a bit difficult porque não é comum entre nós. because it's not common among us. Às vezes até nos assusta, As a matter of fact, sometimes it even surprises us. mas eu vou arriscar falar do assunto. But I'm going to take a risk in talking about the topic. Eu quero falar sobre os fracos. I want to talk about the weak ones. É difícil falar sobre os fracos. It's difficult to talk about the weak ones. E para falar sobre eles, eu preciso dizer o que não é fraco. And to talk about them, I must first talk about what is not weak. Porque a primeira vez que eu comecei a falar desse assunto, Because the first time I started talking about this topic, eu fui procurado por alguns pastores, I was sought after by some pastors, cooperadores, cooperators, discipuladores, disciplers, todos muito preocupados, all very worried porque eles não tinham entendido o que não é um fraco. because they did not understand what wasn't a weak one. E a partir daí me vejo na obrigação de iniciar dizendo o que não é um fraco. And from that moment, I felt an obligation to start the word by saying, who are not the weak? Ser fraco não é não ter passado pelo arrependimento. To be weak is not one who has not gone through repentance. Não é não ter nascido de novo. It's not one who has not been born again. Não é ser inimigo da cruz. It is not one who is an enemy of the cross. Não é ser amigo do pecado. It is not one who is friends with sin. Não é querer viver na prática do pecado. It's not one who lives in the practice of sin. Não é licença para pecar. It's not a license to sin. Então isso não é ser fraco. So that is not being weak. Outras categorias que a gente pode enquadrar esse tipo de pessoa na Bíblia. There are other categories that we can, incorporate this person into, identify them as within the Bible. Se eu não entender o que não é um fraco, If I don't understand what is not a weak one, terei dificuldade de compreender a pregação de hoje. I'll have great difficulty in understanding today's word. Não existe ensinamento bíblico para como se tornar um fraco. There is no biblical teaching on how to become a weak one. Então não estou aqui incentivando a ninguém a querer ser fraco. So I'm not incentivizing anyone to be weak. Essa pregação trata com dois tipos de pessoas. This word deals with two types of people, Com os fortes with those that are strong e com os fracos. and with those that are weak. E Deus nos dê graça para entendermos esse assunto. May God may give us grace to understand this topic.
Vamos orar um pouquinho. Let us pray. Senhor, que bom estarmos juntos mais uma vez. Lord, how good it is to be together again. Tua palavra trata desse assunto, Your word deals with this topic. por isso precisamos olhar para ele. That's why we must look at it. Eu sei que incomoda bastante, I know it bothers us greatly porque quando falamos sobre o fraco, because when we speak about the weak ones, é um apelo para o comportamento do forte. it's a calling to the behavior of those that are strong. Está na Bíblia esse tema. And this topic is in the Bible. Não nos deixe ficar passando ao largo dele. Lord, let us not overlook it and not address it. Existe esse assunto na Bíblia, Senhor. This topic is in the Bible. Nos ajuda a ver Help us to see com os teus olhos with your eyes e com o teu coração. and with your heart. No nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Quero basicamente usar o que Paulo fala. I basically want to use the words that Paul used. Em que pese tem em várias outras passagens esse mesmo assunto. And in many different scriptures, there is this Eu topic. quero usar basicamente 3. I want to use merely 3. Vou começar com 1 Tessalonicenses, Let us start with 1 Thessalonians porque nos ajuda a desconstruir algumas coisas. because it helps us to deconstruct a few things. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Thessalonians chapter 5, versículo 14. verse 14. Antigamente a gente ficava escutando as folhas, as páginas da Bíblia trabalharem, né? Até sabia quando todo mundo tinha achado. Back in the day, we used to hear the pages flipping, and we'd know when everyone had found the verse because we'd hear the flipping stop. Agora é touch, como é que eu faço? But now it's all touchscreen, so how do you do? How do you know when they found the verses? Devo abrir a minha em papel. Let me open my paper Bible. Acharam? Have you found it? Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Paulo classifica 3 tipos de pessoas Paul classifies 3 types of people e um comportamento que devemos ter para cada tipo de pessoa. and one behavior that we must have towards each person. Ele fala dos insubmissos. He talks about those that are idle, that are submissive. Os insubmissos no original é atactos. Insubmissive in the original means idle. É um fora de linha. It's one who's out of line. Essa é uma expressão era muito usada para quartel. It was an expression commonly used in the military. Faz uma fila indiana, You make it, an Indian line, uma cabeça atrás da outra. one head behind the other. O atactus é aquele que não passa ao lado. Idle, the ones that are idle or unresponsive are those that are out of line. Ele não segue a mesma ordem. They don't follow the same order. E na igreja temos esse tipo de pessoas. Atactus é em grego. Atactus is the Greek word that he's referring to that, at least in my translation, says idle. Yeah, which is unruly, unarranged, insubordinate. E algumas vezes na sociedade grega usava essa expressão para dizer aqueles que não compareciam ao trabalho. And sometimes this would be used in the Greek expressions as the one who was not involved with the work. Alguém que não cumpria suas obrigações. Someone who didn't fulfill their obligations. É normal alguém faltar ao trabalho por qualquer motivo. Is it normal for somebody to not show up to work for any reason? O atactus se vê no direito de não fazer Atactus puts himself in a position of not doing e acha que é certo. and thinks he's right. O que deve ser feito com o insubmisso? What must be done with someone who's disorderly? Paulo ensina, Paul teaches us. admoesteis, Admonish them. adverte ele, Correct them. puxa a orelha, Grab him by the ear. notifica-o. Notify him. E por vezes na igreja And for times in the church, existe alguém fora da linha. there's someone who is out of line. E ao invés de tratar com aquele que está fora da And linha, instead of addressing the one who is out of line, traz uma dura repreensão para aqueles que estão na linha. there's a strong correction brought to those that are in line. Como se todos os certos estivessem errados. As if all those that are correct are now wrong. Não é assim que Paulo ensina. That's not how Paul teaches us. Procure fora de linha, Find the ones that are out of line, corrijam, correct them, puxe a orelha, grab him by the ear, para que ele volte para a linha. so that he may fall back in line. Lembrem-se disso.
Remember this. O objetivo é recolocá-lo na linha, The objective is to place them once again back não é in line, expulsá-lo. not remove them, cast them out. Amém? Amen? Estou estabelecendo conceitos. I'm establishing concepts. Existe um segundo tipo, There's a second type, o desanimado. the one that is faint-hearted. Na igreja não tem desanimado, né? In the church, there are no faint-hearted, correct? Discouraged ones. Depois que escuta o evangelho do reino, não tem mais After desanimado. they hear the gospel of the kingdom, there is no one who's ever faint-hearted again. Por vezes nós nos desanimamos no caminho. At times, we become discouraged along the way. Às vezes eu estou desanimado por uma questão circunstancial. At times, I may be discouraged due to circumstances. E o que deve ser feito com o desanimado? And what must be done with those that are discouraged? Puxar a orelha? Pull them by the ear? Não. No. Corrigi-lo? Correct them? Também não. Also no. O que devo fazer com o What desanimado? must I do with those that are discouraged? Consolar. I must comfort them. Encourage. Mas é mais fácil corrigir do que consolar. But it's easier to correct than to encourage. Custa menos corrigir do que consolar. It costs less to admonish than to encourage. Porque no consolo eu tenho que ser um incentivador. Because when I encourage, I need to incentivize them. Aquele que produz calma. I need to be the one that produces calm. Vai dar certo. It's going to be okay. Você vai sair daí. You're going to get out of it. E eu temo muito, irmãos, And I fear greatly, brothers, que no nosso meio, that in our midst, a palavra evangelho do reino the word gospel of the kingdom virou sinônimo de desconsiderarmos essas possibilidades. has become synonymous with us disconsidering these facts. Mais para frente farei algumas outras observações sobre isso. Further along, I'll make more observations in regards to this. Então nós já identificamos o insubmisso. So now we've identified the one that is idle or O is insubmisso deve unsubmissive. ser corrigido. He must be admonished. Puxar a orelha. Pull him by the ear. Torná-lo a colocar na linha. Put him back in line. Descobrimos que existe o desanimado. We've now come to learn that there's also the O faint-hearted. desanimado eu devo consolá-lo. The faint-hearted I must encourage and comfort. Agora existe uma terceira classe. But now there's a third class, Os fracos. ones that are weak. Os fracos têm que ser amparados. And the weak ones must be helped. Essa palavra fraco, se você for pesquisar no Novo Testamento, The word weak, if you go search it in the Old Testament, ela é aplicada inclusive para pessoa doente, it's applied even to those that are sick, pessoa enferma. people that have fallen ill. É a mesma expressão. It's the same expression. Ninguém nasce enfermo. No one is born sick, Mas no processo você pode but enfermar. along the way you can get sick. Na vida da igreja, por vezes, enxergamos In isso. the life of the church, many times we see this. A pessoa se converte, nasce de Someone novo. is converted and born again, No processo cristão, and along the Christian ela se path, enferma. they get sick. E o que nós fazemos com o enfermo? And what do we do with the sick? Corrigimos? Do we correct them? Puxamos a orelha? Do we grab by the ear? Rotulamos ele? Do we encourage them? Do we label them? Não, não é isso. No. O que devo fazer com o fraco? What must I do with the weak ones? Amparar. I must help. Yeah, in Portuguese the word is deeper. It's to hold, it's to support and lift up. Vamos supor que o Ricardo esteja fraco. Let's consider that Ricardo is weak. Eu preciso ampará-lo. I need to lift him up. Semana passada eu fui jogar um vôlei. Last week I went to play volley. Torci meu pé. I went to play volleyball and I twisted my A ankle. primeira coisa que os meus amigos And fizeram the first thing that my friends did foi me amparar. were to lift me up. Eles não falaram, levanta, And Edmar! they say, "Get up, Edmar. Larga de ser mole! Stop being weak. Uma dorzinha It's dessa! just a little bit of pain. Vamos jogar! Let's keep playing. O jogo está acontecendo! The game is happening." Não, eu estava fraco. No, I was weak. Não tinha condições de manter em pé I sozinho. had no longer conditions to stand up on my own. Vieram me amparar. They came to lift me up. Há espaço para amparo na igreja? Is there room for us to lift one another up in the church? Ou o lugar do desanimado e do fraco é a porta dos fundos, a porta da saída? Or the place for the faint-hearted and those that are weak is the door in the back on the way out? Eu temo muito I fear greatly que nós, em nome do Evangelho do Reino, that us, in the name of the gospel, desconsideremos a possibilidade we don't consider the possibility de haver entre nós that there are among us pessoas desanimadas people that are faint-hearted e pessoas fracas. and people that are weak. Mas se tem na Bíblia, But if it's in the Bible, obrigado eu sou em ver. I'm obligated to see.
Não apenas saber identificar, not just know how to identify, mas também saber como eu me comportar. but I also must know how I ought to behave. Porque Paulo teve esta preocupação, Because Paul had this worry identificar os tipos de pessoas in identifying the types of people e também a preocupação de como eu devo me proceder and also the com worry essas pessoas. as to how I should act with these people. E ao final Paulo diz assim: And at the end, Paul says, sejais longânimos para com todos. be patient with them all. The translation, once again, the word patient would be long-suffering. It's a bit deeper. Continuem pacientes, Continue being patient. não percam o ânimo, Don't lose courage. tenham um longo ânimo com essas Be pessoas. long-suffering. E a paciência quando estiver passando por dificuldade. Be patient with them when they're going through tough times. Isso é ser longânimo. This is to be long-suffering. Você sabia que um fraco pode produzir em nós reações chatas? Did you know that a weak one can produce annoying reactions within us? Porque é muito ruim trabalhar com um fraco, Because it's very annoying to work with one that is com um weak, desanimado. with one that is discouraged. Bom mesmo é ficar perto e forte. The good thing is to be with those that are Não me strong. custa nada. It doesn't cost me anything. Ao contrário, Quite the quando contrary. estou perto do forte, When I'm with the strong ones, eu me aproveito até da força dele. I even get a bit of his strength. Quando eu fico perto de um desanimado, When I'm next to one who's discouraged, quando eu fico perto de um fraco, when I'm next to one who is weak, eu posso mostrar o quanto eu sou forte. I can even show how strong I am. O assunto não vai ser a diferença entre um fraco e um forte The, hoje. the topic isn't going to be the difference between those that are strong and those that are weak, Mas esse é um assunto que me interessa muito. but this is a topic that interests me greatly Porque Paulo ensina para a igreja qual é o defeito do forte because Paul teaches the church what is the flaw of those that are e qual que é o strong defeito do fraco. and what the flaws are of those that are weak. É um defeito de comportamento. It's a flaw of behavior. E nós precisamos aprender que Paulo está nos ensinando que há fraco na igreja. And we need to learn that Paul is teaching us that there are weak ones in the church. Existem desanimados na igreja. There are those that are faint-hearted in the church. E nós precisamos aprender a como conviver assim. And we need to learn how to live with them. Eu não sei em que estágio você está hoje. I don't know what stage you're in today. Fraco, Weak, desanimado faint-hearted, ou forte. or strong. Mas eu quero que você saiba But I want you to know que na casa de Deus that in the house of God, há espaço para todos nós. there's room for all of us. Precisamos aprender a conviver assim. And we must learn to live together like Isso this. não é passar a mão na cabeça do pecado. This isn't to, overlook someone's sin. Tampouco passar a mão na cabeça dos pecadores. Neither overlook the sinners. Mas é uma atitude de coração que devemos ter. But it's an attitude of heart that we must have De saber suportar. to know how to support and De sustain, saber amparar know how to lift up aqueles que não estão fortes. those that are not strong. Aleluia. Hallelujah. Você já viu que nós temos muita facilidade de viver nos dois polos? Have you noticed how we have a great ease of living between two opposites, polar opposites? E esse assunto incomoda muito, sabe por quê? And this topic bothers us greatly. You know why? Em algum momento você pode estar pensando assim: Because at some moment you may think ou é todo mundo forte, either everyone is strong ou o Edmar está ensinando que a gente pode ser fraco. or Ejima is teaching us that we can be weak. Eu iniciei dizendo que a Bíblia me ensina como ser fraco. I started by saying that the Bible does not teach us how to be Mas weak. a Bíblia fala que existem fracos. But the Bible says that there are weak ones. Eu não posso te afirmar se nasce fraco That they exist. I cannot affirm to you if they're born sick or if they're born weak ou se torna fraco no processo. or if they become weak along the way. Mas a Bíblia fala que existem. But the Bible says they exist. E tão importante quanto saber que eles And existem just as important it is to know that they exist, é como eu devo me comportar sendo forte. it's as important the way I should behave being one who is Que strong. Deus nos ajude. That God may help us. Amém? Amen. Você tem coragem de orar um pouquinho comigo? Do you have the courage to pray with me for a bit? Fechar nossos olhos. Let us close our eyes. Senhor amado, Holy Father, por vezes nós rotulamos as pessoas, many times we label people. criamos um ambiente inóspito para elas, We create in us that certain behavior and expectations towards them. de maneira que a única coisa que lhes resta In a way that the only thing that's left for them to do é sair do nosso meio. is to leave our midst. Tem misericórdia de nós, Senhor. Father, have mercy on us.
Leva-nos a entender que não estamos abaixando o padrão. Lead us, Lord, to understand that we are not lowering the Não estamos standards. diluindo o evangelho. We're not diluting the gospel. Não estamos incentivando ninguém a escolher ser fraco. We're not incentivizing anyone to be weak, Mas como nos comportar na tua casa, Senhor. but how we ought to behave in your house Por amor do teu nome. for the love of your name. Amém. Amen. O Manuel perguntou se nós estávamos cansados. Noel asked us if we were tired. Cansados não, Tired, no. mas com sono sim. But sleepy, yes. Porque quando esse galerão se reúne, Because when all of these people gather, é para matar saudade. it's really so that we can, spend time together of how much we missed each other. Ninguém quer dormir cedo. We want to make up for lost time. No E one wants to só, sleep e só early. tem uma coisa que resolve o sono. And there's only one thing that fixes sleep, É dormir. is to sleep. E como a gente não dorme, Because we don't sleep, ou dorme muito pouco, or we sleep very little, então não tem como não ficar com sono. and then there's no way that we're not sleeping. Você quer tirar um pouco do sono? You want to take a bit of your sleepiness away? Levanta um pouquinho. Stand up. Vamos se deitar um pouquinho. Let's stand up for a bit. Vocês estão super atenciosos. Eu quero ter a garantia que vocês vão continuar atenciosos You assim. guys have been super attentive, and I want to have the guarantee that you're going to stay attentive. Dê um abraço no seu irmão. Hug your brother next to Se você se acha forte, né? you if you think you're strong. Tá bom, tá bom, tá bom, tá All bom. right, that's good, that's good, that's good. Podemos sentar de novo. We can be seated. Isso é só uma faísca, já pega um fogo. It's just a spark, and it already catches fire. Ok, vamos sentar. All right, let's be seated. Romanos capítulo 15. Romans chapter 15. Vamos abrir a Bíblia novamente. Let us open our Bibles once again. Como eu disse a vocês, eu vou explorar apenas 3 expressões do fraco no Novo Testamento. As I said before, I'm only going to explore 3 different aspects of the weak one in the New Testament. No original, são 3 palavras diferentes, In the original, it's 3 different words, mas que se aplicam ao mesmo tipo de pessoa. but it applies itself to the same type of people, Fraco. weak ones. Então, Romanos capítulo 15. Romans chapter 15. Vocês que, dos muitos que anotam e poucos que revisam, está em Romanos capítulo 15, Of those of you, many of you that take notes, but few of you that actually review those notes, Romans 15. versículo 1 a 7. Let's start from verses 1 through 7. Eu gosto de ler a Bíblia sem muita pressa. I like to read the Bible without rushing. E quando eu estou ministrando, faço a mesma coisa. When I'm ministering, I do the same. Vamos ler, por exemplo, o primeiro versículo. Let's read the first verse. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Aqui Paulo aprofunda um pouco mais. Here, Paul goes a bit deeper. Paulo fala que os fracos têm debilidades. He says that the weak ones have failings. Yeah, it's the weaknesses of the weak. Possivelmente você nem se considere fraco. Perhaps you don't even consider yourself weak. Será que você não tem debilidades, então? Is it possible that you don't have weaknesses? Porque Paulo diz que eu devo suportar as debilidades do fraco. Because Paul says that I must put up with the weaknesses of the weak. Então, na área que você não é pleno, não é completo, So in the areas that you are not whole, that you're not completed, denota aí uma fraqueza sua. there is a weakness of yours. Se eu fosse olhar apenas para a sua fraqueza, If I were to look merely at your weaknesses, eu te garanto que você não tem apenas uma. I guarantee you don't have only one. E se você tiver mais de uma fraqueza, And if you have more than one weakness, você se considera um fraco, completamente fraco.
Do you consider yourself completely weak? Possivelmente não. Possibly not. Nós rotulamos entre nós aquilo que achamos ser fraqueza. We label the things in our midst that we consider to be weaknesses. E às vezes não é só isso. And sometimes it's not just that. Conforme vamos conversando, vamos identificando algumas coisas. As we go talking, we'll go identifying more things. Uma das coisas que eu percebo sobre o fraco, One of the things I notice about the weak ones, em relação ao forte, in regards to the strong ones, porque quando Paulo fala sobre fraco, is because when Paul talks about the weak ones, ele exige uma reação do forte. he demands a reaction from those that are strong. E o que eu observo na igreja é que, por vezes, And then what I notice in the church is that at times, o forte identifica a fraqueza do fraco, the strong one identifies the weaknesses of the weak, mas ele não se comporta conforme a Bíblia manda o forte se but comportar. he doesn't behave in the manner that the Bible tells him he should behave. Ele se comporta com julgamento, He behaves with judgment, com exclusão, with excluding, com desejo da pessoa ir with embora. desire to kick them out. Usa uma série de situações. They use a series of situations Desde assim, não compreendeu o evangelho, to the point of you didn't understand the gospel, ele não entendeu o reino, you didn't understand the kingdom, ele não tomou a cruz. he didn't take up his cross. Rotula-se os fracos. We label the weak. Eu te pergunto, forte, And I ask you, strong one, você tem suportado o fraco? have you bared with the weak ones? Você tem amparado o fraco? Have you supported and lifted up the weak ones? Se você não tem feito isso, If you haven't done this, você é um forte que não sabe como se comportar com o fraco. you're a strong one that doesn't know how to behave with the weak ones. Isso não é errado? Isn't this wrong? Exige de nós, então, uma dose de arrependimento, Doesn't this require from us a dose of repentance? mudança de comportamento. A change of our behavior? Aqui o fraco é alguém sem força. Here, a weak one is someone without strength. Ele não se sente capaz. He doesn't feel capable. Ele não tem a força He suficiente. doesn't have enough strength. É um fraco mesmo. He is truly a weak one. E o forte quem é? And who is the strong one? É alguém que consegue suportar a dificuldade, It is someone who can bear difficulties, que tem força o suficiente para colocar alguém nas costas. which has enough strength to put someone else on his Ele é back. capaz, He is capable. ele é superior no sentido de ajudar a outro. He is superior in the sense of being able to help someone else. E se você não usar a sua força para ajudar o fraco, para que serve a sua força? And if you don't use your strength to help the weak one, then what is your strength for? É um uso equivocado da força. It's a misuse of our strength. Por isso que Paulo, quando vai falar do forte, That's when Paul goes to talk about the weak ones. I'm sorry, the strong ones. ele mostra que o forte despreza o fraco. It says that the strong ones despises the weak. É um erro do forte. It's a mistake. It's a flaw of the strong ones. E o fraco tem uma atitude também errada. And the weak ones also have a wrong Porque attitude. por vezes ele não entendeu sua fraqueza. Because at times he did not understand his weakness. Não busca ajuda do forte. And he doesn't seek help from the strong ones. Porque ele não se sente tão fraco assim. Because he doesn't feel as weak as he is. Então aqui nós temos dois apelos de Paulo para com o forte. So here we have two appeals from Paul to the strong O ones. que o forte tem que fazer? What must the strong one do? Suportar, conforme Tessalonicenses, He must bear, like we saw in 1 Thessalonians. e amparar. I'm sorry, he must lift. Amparar em Tessalonicenses e suportar em Romanos. He must lift up, as we saw in 1 Thessalonians, and he must bear, as we're seeing in Romans. Uma pergunta aos fortes. A question to the strong ones. Você tem sido suporte para os fracos na igreja? Have you been the support in lifting up the weak ones in the church? Você tem sido amparo para os fracos da igreja? Have you been lifting them up? Ou você olha para o cooperador da igreja na casa, Or do you look at the cooperators in the homes, para o discipulador, at the disciplers? não está aplicando o reino? He isn't applying the kingdom. Como pode? How can he? Estão abaixando o padrão nessa igreja? They're lowering the standard in this church. Precisamos ter muito cuidado, We irmãos. must be very careful, brothers. Nós temos um presbítero entre nós em Paraná, chama Hélio. We have one of the presbyteries among us, one of the elders in our church in Ji-Paraná named Hélio. Tive o privilégio de pregar o evangelho para o Hélio. I had the privilege of preaching him the gospel. Ele era um jovem de 17 para 18 anos. He was a young man, 17, 18 years old. E o Hélio se abriu para ouvir falar do Senhor. And he opened up to hear us tell him about the Lord. E eu ia na casa do Hélio. And I was going to his home. E o Hélio entendeu o evangelho. And Hélio understood the gospel. Só que o Hélio tinha um problema. Hélio had a problem. Ele gostava muito da noite. He really liked nighttime.
E nossos encontros gerais eram sábado à noite. And our meetings were Saturday nights. Aquele jovem And that youth, se converteu, he was converted, mas era fraco. but he was weak. O que eu tinha que fazer? What did I have to do? Eu não tinha carro. I didn't have a car. Pegava minha bicicleta, I would get my bike, saía da minha casa, I would leave my house, pegava o velho da casa dele. and I would pick him up at his house. Levava ele de bicicleta para o encontro. And I would take him on the back of my bike to the meetings. Terminava o encontro. The meeting would end. Tinha que levar a carga de volta. I had to bike him back to his house. Ele era um fraco. He was a weak one. Ele nunca me disse que não queria Jesus. He never told me he didn't want Nunca Jesus. pediu para não voltar na casa He dele. never asked me to not go back Mas to ele his era house. fraco. But he was weak. O que faz com a criança recém-nascida? What do we do with a newborn child? Dá 2 mamadeiras, Give him 2 bottles, 3 mamadeiras 3 bottles, e fala, se vira. and we say, Como é que nós fazemos now you're on your com own. Como fazemos com os novos na igreja? How do we do with those that are newly converted in the church? O Hélio hoje é meu companheiro de ministério. Elliot today is my companion in ministry, Um fraco carregado de bicicleta. a weak one who was carried in the bike. Um dia ele se tornou forte. And one day he became strong. Que bom que todos, quando se convertessem, How good it is if everyone, when they were converted, pregassem o evangelho, would preach the gospel, não pecasse, wouldn't sin, chegasse no horário dos would encontros, arrive on time at the não meetings, faltasse. would never miss a meeting. Isso é um sonho de consumo. That is the consumer's dream. Mas vai acontecer no céu. But that's only going to happen in heaven. Porque na Bíblia fala que tem o fraco, Because in the Bible it says there are the weak tem o ones. desanimado. There are those that are faint-hearted. Quando alguém se converte entre nós, When someone is converted in our midst, chega atrasado nos encontros, and they get late, they arrive late at the meetings, qual é a sua primeira reação? what's your first reaction? De ter empatia, de querer saber o que está acontecendo, Do you have empathy to know what's going on? ir atrás, To go after them? para servir, To serve them? amá-lo, To love them? ou dizer ele não entendeu? Or do you say, oh, he didn't understand the kingdom? Eu vou ter que ensinar Mateus para esse menino. I'm going to have to E teach seja a Matthew to vossa this guy. palavra sim, sim, não, não, que That our faça Bible, disso, that our word must é be de yes, yes, procedência no, no. maligna. And that's what it should be. Forte assim. That's how the strong is. Ele tem erro de comportamento. He has flaws in his behavior. Precisamos mudar nosso conceito. We need to change our concept. Como fortes que somos. As the strong ones we are. Eu não sei se você é fraco e está aqui por aqui hoje, né? I don't know if you're a weak one here today. Eu acho que deve ter alguns fracos aqui, porque o Manuel chegou pela manhã aqui hoje, pegou o microfone. I believe there must be some weak ones here today because Manuel arrived and got the mic. Parecia que o Manuel estava pescando fraco entre nós. It seemed that Manuel was fishing for the weak ones among us. Se você chegou aqui e não ouviu Deus He says, ainda, if you got here and you haven't heard God yet, e o meu espírito estava efervescendo ali ouvindo o Manuel. and my spirit was burning within me hearing Manuel. Irmãos, por incrível que pareça, Brothers, as difficult as it may seem, esse que fala com vocês já foi um fraco. the ones who spoke with you now was a weak one. O meu primeiro ano de fé, My first year of faith, eu pequei muito. I sinned so much. Preguei muito o evangelho, I preached a lot the mas gospel, eu pequei muito. but I sinned a lot. E alguém forte me sustentou. And someone who was strong sustained me. Não desanimou de mim. He didn't give up on me. Porque eu não falei que eu não queria Jesus. Because I didn't say I didn't want Jesus. Eu era um fraco. I was weak. Como os novos são recebidos na vida da igreja? How were the new ones received in the life of the church? Como recém-nascidos, As newborns que necessitam do leite racional, that need the rational milk, de colo, that needs to be held, mamadeira. that needs a bottle. Eu fico vendo aqui muitas famílias com crianças novas. I see many families here with young children. Hoje pela manhã o Fabiano estávamos tomando café da manhã junto, Fabiano, filho do Zé. Me and Fabiano this morning were having breakfast together, Estava o Fabiano tentando tomar café, and Fabiano was trying to have porque breakfast ele estava dando café para o filho dele, because he was feeding his child, na boquinha. giving it in the mouth. Por que Fabiano fez isso? Why was Fabiano doing this? Porque é filho dele. Because it's his son. Nós temos esse comportamento com os novos entre nós. Do we have this behavior with the new ones among us? Nós cuidamos deles. Do we care for them? Nós pegamos no colo. Do we hold them? Eu vi a Meire, a vovó adolescente do Manuel, I saw Mary, the teenage grandmother, Manuel, com a netinha na mão, nos braços. with her granddaughter in her arms. Daqui a pouco essa netinha estava nos braços da minha esposa, Soon enough, that little girl, the nos granddaughter was braços in de outra irmã. my wife's arms and Todo then mundo a sister's cuida. arms. Todo mundo cuida dos bebês. Everyone cares for the babies. Entre nós, o problema é do discipulador. Among us, the problem is with the Se você disciple. não cuidar, o problema é seu. If you don't care, Que it's your fault. que vai embora. Let them go.
Não pode ser assim na casa de Deus. It can't be like this in the house of God. Criança não nasce andando. A child is not born walking. Criança precisa de como? A child needs to be held. De cuidado, It needs care. de afeto. You need affection. Precisamos mudar nosso conceito We need to change our concept e aprender a nos comportarmos como fortes. and learn how to behave as strong ones. Amém? Amen? Amém? Amen? Amém? Amen? Você está se comprometendo, você está sabendo You're disso, né? committing. O amém You é assim understand sempre. that, right? Amen is let it be. Por que é muito difícil se relacionar com o fraco? Why is it so difficult to have a relationship with the weak ones? Paulo explica no final do próprio versículo. Versículo 1. Paul explains at the end of the very first verse 1, Não agradar-nos a nós mesmos. not to please ourselves. Seguramente o Fabiano não estava tão agradável naquele café da manhã. Assuredly, Fabiano was not very pleasing in that breakfast. Ele estava vivendo sem criança, He was seeing me without children, tomando meu café livremente. having my breakfast freely, E ele lá tendo que repartir o pão, and him having to split his own breakfast, his own bread, desagradando a si, displeasing himself, abrindo mão do seu próprio tempo opening up, giving up his own time para servir seu filho, to serve his son, para ajudar seu filho. to help his son. O forte tem que fazer assim com os fracos. The strong one must do this with the weak ones. Ter o costume de desagradar a si Have the habit of displeasing themselves para servir o fraco, to serve the weak suportar as suas debilidades. and to bear them in their weaknesses. O que é mais fácil, ficar perto do forte ou do fraco? What's easier, to be closer to the strong one or the weak one? O que é mais fácil, cobrar What's easier, to e demand não ter trabalho and have no work ou cuidar do recém-nascida? or to care for the newborn? Eu sou avô. I'm a grandfather. É uma alegria encontrar meus netos, It's a great joy to see my grandchildren, principalmente porque eu não tenho que acordar de madrugada. especially because I don't have to wake up in the night. Eu não tenho que trocar fralda todo dia. I don't have to change diapers every day. Eu só aproveito as benesses de ser avô. I only enjoy the benefits of being a grandfather. Na igreja, como devemos fazer? In the church, how must we do? Temos que desagradar a nós mesmos We must displease ourselves para cuidar dos fracos. to care for the weak ones. Uma criança não nasce forte. A child is not born strong, E nós somos impacientes com os recém-nascidos. and we're impatient with the newborn. Extremamente impacientes com os recém-nascidos. Incredibly, extremely impatient with the newborns. O que eu acho muito estranho que What I find e very até strange. interessante, né? And even interesting, in fact, Quando você vai conversar com alguém na igreja is that when you go to talk to someone in the church, para saber por que aquela pessoa não é um presbítero, um pastor ainda, to know why that person isn't a leader or a a presbyter, resposta é sempre assim: ele é muito novo ainda. the answer is always the same. He's Novo too na young. fé. He's too young in the faith. Quanto tempo ele tem de fé? How much time does he have in 5, 6 faith? anos. Oh, 5, 6 years. Mas por que não pensam assim quando alguém se converte? Well, why don't we think the same way when somebody's converted? Por que quando nasce de novo quer que tenha atitude de velho, Why are they, when they're born again, we want them to act as those that are old, de maduro? of those that are mature? Não podemos tratar igual. We can't treat them equally. São diferentes. They're different. Um é novo, One is young. tem atitude de novo, They're going to have attitudes of a young tem one. comportamento de novo. They're going to have behaviors of a young one. Traz toda a alegria que o novo traz. They bring all the joy that a young one brings. Uma casa com criança é uma casa sempre alegre, A house full of children is always a happy home, mas ela não é tão organizada. but it's not very organized. Às vezes tem brinquedo fora, Sometimes there's toys out of place. uma sujeira que não deveria estar, Sometimes something's dirty that mas shouldn't tem be, alegria. but there's joy. Por que os velhos perdem a alegria de ver os novos? Why do the old ones lose the joy of being with the young ones? Vamos resgatar a alegria da casa de Deus, Let's rescue the joy in the house of God, de receber os recém-nascidos of receiving the newborns com muita alegria no nosso with espírito. a great joy in our spirit. Amém? Amen? Versículo 2. Verse 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Let us each please his neighbor for his good to build him up. Agradar quem? Please who? A nós mesmos Ourselves ou ao próximo? or our neighbors?
Você já viu como os pais fazem com as crianças recém-nascidas? You saw how the parents act with the newborn child. Os bebês, quando começam a aprender a andar, The babies, when they start to walk, existe todo um processo they require an entire process de cuidado, de of care, suprimento, of supplements, oferta de brinquedos, offering them toys, estímulos. stimulus. Eu não estou aqui ensinando que a igreja tem que ser uma eterna creche, I'm not saying that the church needs to be an eternal daycare, mas a igreja tem que ser a casa de Deus. but the church must be the house of God. O que diz João sobre a casa de Deus? What does John say about the house of God? Tem crianças, There are children, tem jovens there are young e tem youth, adultos. and there are adults. A família completa. It's the whole family. Nós não podemos querer que as crianças tenham o comportamento de jovens ou We adultos. can't demand that children behave in the way that youth and adults act. São crianças. Children, Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino. Foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos paciência. verse 3 and 4. For Christ did not please himself, but as it was written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whatever was written in the former days was written for our instruction, that through endurance and through encouragement of the Scriptures we might have hope. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accordance with Christ Jesus. Isso é o que está escrito. That's what it's written. Eu vou tentar lê-lo conforme a prática. I'm going to try to read it according to our practice. Ora, o Deus da paciência, mas eu impaciente. O Deus da consolação, porém eu sem paciência. May the God of endurance, yet me, impatient, and encouragement, yet me, without patience. Deus é paciente comigo, God is patient with me. mas Ele disse que essa paciência é para que eu reparta com os meus irmãos. But he's saying that this endurance and this patience is so that I may share it with my brothers. Deus me enche de consolo, God fills me with comfort and encouragement. e Ele quer que esse mesmo consolo eu transmita aos And he meus wants me irmãos. to encourage the lives of my brothers the same way. É no contexto de como o fraco e o forte tem de se comportar. It's in the context of how the weak and the strong should behave. Consolo e paciência. Endurance and encouragement. Não é impaciência. It's not lack of Não é patience. cobrança. It's not with É demands. consolo. It's with comfort. Como é difícil suportar as debilidades dos fracos. How difficult it is to deal with the weaknesses of the weak. Como é difícil não agradar a nós mesmos. How difficult it is to not please Como é ourselves. difícil agradar os outros. How difficult it is to please others. Ter paciência para com os outros. To have patience and endurance towards Que them. Deus nos ajude nisso, And God may help us para o louvor do Senhor. for the glory of God. Quanto tempo temos até agora? How much time do we have till now? Temos 40. Vocês querem um break? You Para a guys want segunda to break parte, o que vocês for acham? part 2? What do you guys think? Eu termino Romanos. Or do you guys want me to finish Romans? Vamos terminar Romanos? Let us O que finish vocês Romans. acham? What do you guys think? Vamos terminar Romanos? Let us finish Romans. Então tá bom. All right. Você acha que eu devo terminar Romanos? Melhor terminar Romanos. Então tá bom. We're finishing Romans. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Corinthians chapter 10. Não. já concluiu Romanos? Versículo 33. Verse 33. Eu quero colocar esse texto dentro desse contexto de Romanos. I want to place this verse within the context of Romans. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Eu procuro ser agradável com todos. Do I seek to be pleasing with everyone? As pessoas se sentem bem perto da gente. Do people feel good close to us? Eu tenho um comportamento que agrada com o objetivo de salvá-los. Do I have a behavior that is pleasing with the objective of saving them?
Que investimento nós fazemos com os novos na igreja na casa? What investment do we make with the ones that are young in the church, in the home churches? É bem mais fácil convidar para estarem conosco os fortes. It's very easy to call the strong ones to be with us. Quantos aqui fazem programação de jantar na sua casa para convidar o fraco para ir? How many of you make dinner plans and call the weak ones over your house? Por vezes os fortes querem distância dos fracos. At times, the strong ones want distance from the weak ones. Me perdoe a expressão, mas é muito feio. I'm sorry for the expression, but it's very ugly Porque é antibíblico. because it's unbiblical. A Bíblia não ensina a agradar os fortes. The Bible does not teach us to please the strong ones. Ensina a agradar a todos. It teaches us to please everyone. O fraco está no meio da igreja. The weak one is amongst the church. O desanimado está no meio da The one igreja. that is discouraged and faint-hearted is amongst the church. Por vezes nós não sabemos ou não paramos para pensar que há uma transição entre você converter, nascer de novo e se tornar um adulto. At times, we don't think and we don't consider the fact that there's a transition from the moment you were born again to growing up and becoming an adult. Uma pessoa se converte entre nós. Someone is converted in our midst. Aqui na América talvez seja até um pouco pior, Here in America, this might be even a bit worse. porque às vezes a jornada de trabalho vai no final de semana Because maybe, the work days go into the weekends. e as programações da igreja às vezes é no final de semana. And many times the church's events are going to be on weekends. Às vezes o subemprego tem que trabalhar mais à noite. Sometimes somebody works night times. Aí o dia do nosso encontro de igreja na casa And then the day of our home groups, of our meetings, coincide com os horários de trabalho do novo. coincides with the working hours of someone Ele se batiza, who is new. And he is baptized. é apresentado. And he is presented. Só que ele começa a faltar no encontro da igreja na And casa. then he starts to miss meetings in the homes. A primeira preocupação dos fortes: The first worry of the strong nós ones, precisamos descobrir onde mora, porque eu preciso lá servi-lo, saber o que está acontecendo. I need to find out where he lives because I need to go over and I need to serve him. I need to know what's going on. Que pena que não é essa. What a shame that it's not so. Não veio no encontro de novo. He didn't come to the meeting again. Já desistiu. He already gave up. O máximo que você faz é procurar o tal do discipulador ou coitado do cooperador da igreja na casa. At most, what you'll do is go after his discipler, or worse, go after the poor home group leader at the home. Vamos questionar a pregação do evangelho para essa pessoa. Let's question the preaching of the gospel to this Não deve person. ter entendido o reino. He must not have understood. Mas como assim? Ele se converteu, vai ficar desempregado? What do you mean? He converted and he's going to be jobless? Você vai servir com o seu dinheiro para que ele possa deixar o emprego e assim arranjar um novo posto de trabalho? You're going to pay for his salary and his bills so he can leave his job and find a new one? O forte deveria fazer isso, The strong one should do this. mas ele não faz isso. But he doesn't do this. Ele é incapaz de ver isso. He's unable to see it this way. Ele cobra. He demands. E aí tem os fortes mais espirituais. And then there's the stronger ones that are more spiritual. E quando esse novo consegue vir para o encontro da igreja, When this young one is able to come to a ele meeting vai of the dar uma church, palavra de edificação para ele. he's going to give him a word of edification. Tudo bem, boa noite. Por que você não veio do último encontro? Why didn't you come to the last meeting? Tem misericórdia, Senhor. Have mercy. Se converteu um médico entre nós, lá em Paraná, There was a doctor who was converted in our midst in Chiparaná. plantonista. He worked the night shift. He was on call. O médico que dá plantão. He's an on-call doctor, E ele foi inserido numa igreja na casa. and he was placed in a home church. Passados uns dias, estão lá os cooperadores dessa igreja da casa com um problema para eu resolver. And a few days later, the leaders, the cooperators of that home church were talking to me with a problem that I needed to resolve. Esse médico estava encrencado com esses cooperadores. He had serious issues with these cooperators in the home. O médico estava com alguns problemas graves. The doctor had some serious issues. Primeiro problema, First one, chegava muito atrasado. he would always arrive late Mas to é the meetings, muito atrasado. but very late to the meetings. Segundo problema, Second problem, não satisfeito por chegar atrasado, he would not only arrive late to the meetings, dormia na reunião. he would fall asleep in the meetings. Todo mundo participando de catequese, Everybody ele participating in dormindo. catechism, and he's sleeping. Não aguentamos mais. We can't deal with this anymore. Esse era o problema que eu tinha que resolver. That was the problem I had to fix. Perguntei a esses irmãos com muito carinho. I asked these brothers with great care, Você já ficou doente de noite? have you been sick at night? Já. Yeah.
Alguém da sua família já ficou doente à noite? Has anyone in your family gotten sick at night? Foi preciso você ir ao hospital? Have you ever had to go to the hospital? Tinha um médico lá? Wasn't there a doctor there? Tinha. Yeah, there was. Eu falei assim, então, pelo que eu estou entendendo, So from what I understand, conforme você está me falando, according to what you're telling me, o destino do médico plantonista é o inferno. the destiny of the on-call doctor is hell. Porque se ele se converter, Because if he's ele converted, vai ter que ir para a sua igreja na casa. he's going to have to be part A of the minha home não pode church. trabalhar de noite. But then he can't work Porque ele at vai night faltar. because he's going Vai to be chegar sick atrasado. and he's going to get there late. Vamos pensar igual esse médico, querido. Let's think as this doctor would. Você é ele. You are him. Você é o médico. You are the doctor. Você não precisaria sair do trabalho You wouldn't have to leave your work para chegar atrasado no lugar. to get late to a place. Você podia dizer para qualquer um, eu saí muito tarde, fui direto para casa cansado. You could say to anyone, I left my work late, I'm 24 horas tired, trabalhando. I've been working for 24 hours, I'm going home, I'm tired. Entre nós, o tempo queriam dizer assim para ele. In our midst, they wanted to say to him, Está escrito em Mateus. it's written in Matthew, Buscar em primeiro lugar o reino de seek Deus e a sua first justiça. the kingdom of God and his righteousness. Esse era um conselho sábio do discipulador. That was the wise counsel of his disciples, Reservando a qualquer médico plantonista aí para o inferno. reserving the destiny of each on-call doctor to go to hell. Que cabeça pequena. What a small mind. E eu continuei propondo a eles. And I continue to A speak and primeira propose to vergonha, them. a primeira vergonha é chegar atrasado. I said, the first shame is to arrive late. A segunda vergonha é ter que dormir. The second shame is to fall asleep Roncar na frente dos irmãos. and snore in front of the brothers. Você não deveria estar alegre, cara? Shouldn't you be happy, Você man? teria coragem de fazer o que esse médico está fazendo? Would you have the courage to do what this doctor is doing? Acho que vocês deveriam pedir perdão a ele. I think you guys should ask him for É um forgiveness baita de um abraço. and give him quite a hug. E agradecê-lo por ser modelo na casa de And Deus. thank him for being an example in the house of God. Vocês entendem como é que nós somos? Do you understand how we are? Lá em Paraná, aqui eu tenho certeza que nós não temos esse That's in problema. Chiparaná. I'm sure this doesn't happen. Mas dou testemunho para livrar vocês desse mal. But I give you the testimony to deliver you É from uma this evil. vacina. It's a vaccine. Lá em Paraná é só remédio. There, in Chiparaná, we just make medicine. Porque o galerão lá é duro. Because there it's tough. Lá não tem espaço para esse tipo de gente. There isn't room for these kinds Eu of tenho que estar people. corrigindo o tempo inteiro. And I have to correct these things all the time. O Manuel falou que não tem médico. Well, no, said that here we don't have doctors, so it's not an issue. Garçom, Waiters, qual o destino que os garçons devem ter what's the destiny that waiters should have entre nós? among us? Todos nós aqui gostamos de ir no restaurante. All of us like going to a restaurant, E gostamos de ter um garçom para nos servir. and we like having a waiter tend to us. Uma pena que não pode ser discípulo, né? What a shame that they can't be a disciple. Só vai ficar atrasado. If not, they're gonna arrive late. Um desses se converteu lá entre nós. One of those were converted in our midst, E uma irmã também que mexe com beleza feminina. and a sister who also works with beauty products. I got a salon. Vou falar da mulher. I'm gonna talk about the woman. Os cooperadores apertando ela. The cooperators were squeezing Porque her afinal de contas ela tinha se convertido. because at the end of the day, she had been converted. Aí ela nos procura e diz assim, Edmar, And then she comes, seeks us out, she says, Ejima, o dia que eu mais faturo é o dia do encontro da igreja na casa. says, the day I make the most money is the day of the home. O meu salão enche. She says, my salon is full. Por vezes eu saio do salão, do meu trabalho, direto para o encontro And caseiro. at times I leave my salon and I go straight from the salon to the home group meeting. Eu chego na hora do amém. And I get there when they say amen. E os cooperadores bravos com ela. And the cooperators were very upset. Chamei os cooperadores. So I called them Perguntei assim para eles. and I asked them, Vocês cearam hoje na igreja na casa? I says, did you guys Ceiamos. have the Lord's Supper this evening in the home group? Ceiamos. They said, yes, we did. Que dia que essa irmã tem livre durante a noite? And I said, what day is this sister free during the week? Ah, não pensamos ainda nisso. Oh, we haven't thought about that. Talvez vocês deveriam pensar que dia que ela tem livre à noite. I said, shouldn't you guys maybe consider what night she has free during the week? Pega você, sua esposa, You and your wife, pega a ceia do Senhor, grab the Lord's Supper, vamos até a casa dela let's go to her house, e vamos abençoar com a ceia do Senhor. and let's bless her with the Lord's Supper. O amor custa muito, irmãos. Love cost us a lot, brothers. O amor custa muito. Love cost us a lot. Era mais fácil pedir para ela fechar o salão It was easier to tell her to close her salon do que amá-la de forma prática. than to love her in a practical manner. Colocar diante do Senhor
to place before the Lord se Deus tiver um novo emprego, that if God has a new job, uma nova situação, a new situation, que Deus abra a porta. that God may open doors. Essa irmã This sister continua no salão. is still with her salon. É uma das irmãs que mais frutifica entre nós. She's one of the sisters that bears the most fruit in our Porque midst. as mulheres, quando sentam naquela cadeira, Because with the women, when they sit down in that chair, não tem jeito de levantar com o cabelo feio. they can't get up with their hair not done. São obrigadas a ouvir a They're adulta pregar o evangelho. obligated to hear her preach the gospel. Mas eu vou depender dos fortes But inicialmente. if I were to wait for those that are strong initially, Não me dava para outro canto. she would have gone somewhere else. Menos servindo o Senhor entre nós. But she wouldn't have been serving the Lord among us. Qual que é o erro disso? What's the mistake in this? Nós rotulamos todo mundo. We label everyone. Temos impaciências, We're impatient, graves impaciências. grave impatience. Nós temos pouca empatia uns com os outros. We have very little empathy for one another. Precisamos ir atrás dos irmãos, We need to go after the brothers saber onde eles moram, and know where they live as demandas e as necessidades. and their demands and needs. Vamos voltar para... One minute more. One more minute. Pai amado, Beloved Father, ajuda-nos neste momento help us at this time a nos confrontarmos, to confront ourselves. permitir-nos sermos confrontados por Tua palavra, Allow us to be confronted by your standard, a não escrevermos o conceito to not write down concepts somente, only, mas escrevermos, Senhor, but to write down com quem nós temos que utilizar o conceito, as how we should use this com concept, quem nós temos que pôr em prática, with who we need to put this in practice, quem que nós temos que fazer correções, with who we need to correct, quem nós temos que nos colocar à disposição. who we have to place ourselves willing. Ajuda-nos, Senhor, Help us, Lord, a sair daqui to leave here de uma forma diferente, in a different manner, com algo a mais em nós, with something more um in us, entendimento melhor, with a greater understanding, uma ação melhor, with Senhor. a greater action. Ajuda-nos, Senhor, Help us, Lord, em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Aleluia. Versículo 7 do capítulo 15. Verse 7 of chapter 15 of Romans. Paulo usa uma expressão muito interessante. Paul uses a very interesting expression. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Como fomos acolhidos por Cristo? How were we welcomed by Christ? Com a lista de cobranças? With a list of demands? Ontem pela manhã, quando o Anjo e à noite, quando Bimo estavam ministrando, Yesterday morning, as Vanja was preaching, and last night when João was preaching, me veio o texto na minha mente. a verse came to my mind Os seus mandamentos não são penosos. that his commandments are not burdensome. Porque por vezes os irmãos se relacionam com os mandamentos como algo penoso. Because many times the brothers have relationships as if the commandments are burdensome. Porque esquecem de que não existe nenhum mandamento Because they forget that there is no commandment sem uma promessa. without a promise. E não existe nenhuma promessa And there's no promise sem mandamento. without a commandment. Sabe aquela balança que tem dois pratos? You guys know that scale that has two plates? O mesmo peso que tem do lado direito e do lado esquerdo. The same weight you have on the left side, you need to have on the right side.
Porque, no meu caso, os mandamentos do Senhor nunca me foram penosos. Why is it in my case the Lord's commandments were never burdensome? Porque nunca Jesus me exigiu nada Because Jesus never demanded anything of que me Ele não tenha me dado muito mais. that He didn't give me so much more of. Eu fui acolhido pelo Senhor, I was welcomed by the Lord, não pela quantidade de obediência prestada quando me converti. not because of the amount of obedience I had to Him when I was converted. Eu só afetei o desejo de fazer. I simply had a desire to do it. Eu não tinha condições de fazer I nada, had no conditions to do nem de me anything, arrepender. neither to repent. Até meu arrependimento foi o fruto da misericórdia. Even my repentance was a fruit of His mercies. Eu tenho muito medo desse evangelho meritocrático. I have a great difficulty with this meritocratic gospel, Como se eu colocasse Deus na obrigação as if I placed God with an obligation de me aceitar, de me amar. of accepting me, of loving me. Paulo coloca uma referência nesse versículo. Paul puts a reference in this verse. Eu devo te acolher He says, I must welcome you da mesma forma que eu fui in acolhido the por same manner Jesus. that I was welcomed by Jesus. A única coisa que Jesus ouviu de mim, The only thing that Jesus heard from me, eu quero. I want. E quando eu comecei a segui-lo, When I started following Him, fui acolhido por Ele, I was welcomed by Him, mesmo dando muito trabalho para Ele. even causing Him a lot of work. Mas eu continuo sendo acolhido por Ele And I continue to be welcomed by e Him, continuo dando trabalho. and I continue causing Him work. Ele deixou de aplicar a verdade na minha vida Did He not apply the truth in my life e ser um chamado para a vida pecaminosa and call me to a sinful life, ou para uma vida de profundo agradecimento a Jesus? or of a life of profound gratitude to Jesus Por vir habitar em mim, for having come to dwell in me, mesmo não sendo eu ainda semelhante a Jesus. even though I wasn't like Jesus? Me acolhe, He welcomes me me, perdoa, He receives me and forgives me. não me desampara. He doesn't abandon me. Mas é assim que eu devo me comportar com os meus irmãos. But that's how I should behave with my brothers. A igreja deveria ser um lugar de acolhimento. The church should be a place that's welcoming. Nós devemos acolher uns aos outros. We must receive one another. Queria dar um exemplo muito singelo, simples. Oh, I would like to give a very simple example. Quando você vai visitar alguém, When you go visit someone, tem dois tipos de recepção. there's two types of Aquelas reception. pessoas que te fazem sentir em casa, The people that make you feel at home. tipo Luiz e Fabi, que Eliane e eu estamos lá. For example, Luis and Fabi, whose house we're staying at. Eu tive que avisar o Luiz, inclusive. I had to tell Luis, in fact, Luiz, fique à vontade. I said, Luis, feel at home. Parece que você está em casa, It seems as though you're not at home, porque ele me deixa muito à vontade. because he leaves me with great freedom. Agora tem outra maneira de você ser acolhido numa casa. And there's another way that you're received in a Abre home. a porta Door opens e fica em pé na porta. and you stand in front of the door. Bom dia, tudo bem? Good morning, how are you? A pessoa não é acolhida, And the person isn't welcomed. não chama para entrar, You didn't call them in. não senta na mesa. You don't have them sit at your Melhor, table. não senta na cadeira. As a matter of fact, you have them sit on the chair, right? You don't have them sit in the chair. Toma um café. Have some coffee. Como você acolhe os novos na igreja, na casa? How do you welcome the new ones in the church? Como as pessoas são acolhidas por você? How are people welcomed by you? Eu tenho dito assim, I've said this. crente é muito mal educado. Believers are very rude. Tem vergonha de dar bom dia, boa tarde. They're shy to say good morning and good night. Quando vai aos lugares, não tem o prazer de dizer bom dia, tudo bem com você, When fui they, desconhecido. when they go somewhere, they don't have the pleasure of saying good morning, how are you, to someone that's a Que Deus stranger. abençoe seu dia. And God may bless your day. Nossa, as frutas estão tão bonitas hoje. Oh, Não? look, your clothes look so pretty today. Sabe que foi meu pai que fez essas frutas todas? I also say, oh, the fruits look beautiful. Ah, não, Did you know você my father made the fruits? Isso é perder tempo. Oh, that's a waste of Aí time. depois você quer ganhar alguém para Jesus. And then you want to win someone over for Jesus. Somos mal educados. We're very rude. Precisamos ter um coração mais acolhedor. We need to have a heart that's more welcoming. Porque a gente transfere isso para as pessoas que se convertem. Because we transfer this to the people that are converted. Não é da minha igreja na casa. The church in my Não é house, um contato meu. it's not my home group, it's not my contact. Eu não oferto acolhimento. Eu não ofereço acolhimento. I don't offer, welcome. I don't welcome them. Olhe de novo para esse versículo, por favor. Sorry, let me rephrase. If it's not my home group and not my contact, I don't embrace them. I don't welcome them in. Let's look at this verse once again. Romanos capítulo 15, versículo 7. Romans chapter 15, verse 7. Portanto, acolhei-vos
uns aos outros. Therefore, welcome one another. Novamente, Once again, acolhei-vos uns aos outros. welcome one another. E aqui não é um pensamento abstrato, And here it's not an abstract thought. tem um modelo concreto de acolhimento. There's a concrete model to welcome and receive someone. Assim como As, just as você foi acolhido por Jesus. Christ welcomed you. Bendito é o Senhor que nos acolheu. Thank be to God who embraced us. E benditos são aqueles que acolhem uns aos outros. And blessed are the ones that embrace one another. Vamos dar um pequeno break. Let's take a small break. No meu trato com as pessoas, In my treatment with people, qual é a principal marca? what is the thing that marks? Cobrança ou serviço? Is it demands or is it service? Exigência ou oferta? Is it admonishing or is it offerings? Ele tem tido noção de proporção, Do I have a sense of my proportions, separando as crianças do jovem dos adultos? separating the children from the youth from the adults? Possamos manter essa marca de acolhimento no nosso coração. That we may maintain this mark of welcoming and embracing in our hearts. Que as pessoas se sintam acolhidas That people may feel embraced and received by us. e que nossa vida sirva de oásis para as pessoas. And that our lives may serve as an oasis for people. Dando continuidade, Continuing on, eu quero pegar apenas 2 exemplos do Novo Testamento I want to take 2 examples from the New Testament. e, como eu disse a vocês, eu estou pensando em Leste Paraná na minha realidade ministerial. As I've said before, once again, I think of my reality in Ji-Paraná with our church. Porque desde 2013 nós estamos vivendo um processo de resgate. Because since 2013, we've been living a rescue operation. E custa muito ensinar gente velha. And it costs us a lot to teach old people. Para vocês terem noção, a primeira palavra que eu trouxe para a igreja Just so you guys can have a sense, the first word I brought to the church é algo bem esquecido de todos nós, inclusive. was something that was well forgotten by all of us, in fact. Quando nós pregamos o Evangelho do Reino, We preach the gospel of the kingdom. nós colocamos as condições para alguém se converter, nascer de novo e ir para o céu. We place conditions for someone to be born again, to be converted, and to gain eternal life. Mas eu nunca vi ninguém, quando está falando de Jesus, pregando o But I Evangelho, never saw anyone preaching about Jesus and preaching the gospel, colocar como condição de herdar a vida eterna, placing a condition on inheriting eternal life, se tornar como criança, to become as a se child, converter como uma criança, to convert as a se child, comportar como criança. to behave as a child. A condição é a mesma, The condition is mas the a gente same, esquece. but we forget. Essa foi a primeira palavra que eu trouxe para a igreja. That was the first word I brought to the church. Porque eu estava conversando com gente grande. Because I was talking to people that were grown up. E só tem um jeito de gente grande se tornar ensinável. And there's only one way for people that are old to become teachable. Ela desejar se tornar criança. They must desire to become like children. Aí vai ter espaço para aprendizado novo. And then now there will be space for them to learn again. Então eu de coração falo a vocês que o que eu compartilho é fruto da minha experiência de serviço na minha cidade. So I wholeheartedly share with you all that what I'm sharing with you are the experiences I've had in my city. E quando eu estava pensando nesse assunto, And when I was thinking about this topic, eu pensei em 2 exemplos do Novo Testamento I thought of 2 examples in the New Testament que estão relatados no Novo Testamento that are, there's an account in the New Testament. e que possivelmente se fossem de Paraná, And that possibly if they were in Ji-Paraná, essas 2 pessoas não iriam constar no relato de convertidos. in my city, they would not be considered converted in my church. Não teria espaço para eles até essa data. In my church, there would be no space, there would be no room for them within my church. Vamos ler Filemão. Let us read Philemon. Existem pessoas que são lembradas no Novo Testamento, There are people that are remembered in the New Testament, inclusive com nome próprio. as a matter of fact, by name. Eu fico imaginando essas pessoas na eternidade, I imagine these people in eternity. a gente batendo papo com eles. You know, us here talking about them. Você deu Oh, trabalho. I'm sorry, us meeting them in heaven and talking to them, saying, you caused a lot of trouble.
Eu te conheci lá em Rondônia, ali na Bíblia. It says, I met you back in Honduras, my home state, in the Bible. Você não foi fácil não, hein? You are not easy to deal with. Parecido comigo. You're quite like me. Filemão capítulo Philemon chapter 1. 1, Paulo faz uma solicitação Paul does and makes an appeal por Onésimo. to, oh my God, Yes. verse 10. Onesimus. Verse 10. I appeal to you for my child Onesimus. Onesimus. Thank you. Onésimo. Bom, parecido. Oh, close enough. Versículo 8, vamos ler o versículo 8 para você ver a ternura de Paulo nesse pedido. I will start in verse 8 so you can see the tenderness in Paul's appeal. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Accordingly, though I am bold enough in Christ to command you to do what is required, yet for love's sake I prefer to appeal to you. I, Paul, an old man, and now a prisoner also for Christ Jesus. Essa introdução já é muito constrangedora, né? This intro is already very, it's already very. No, yes, it's very compelling. Paulo podia mandar, Paul could command him, mas ele solicita em nome do amor. but he appeals to him in the name of love, for love's sake. Por que o contexto tinha que ser assim? Why did the context have to be this way? Porque era uma solicitação por uma pessoa incomum, Because it was an appeal for someone who was uncommon. tal de Onésimo. This Onesimus. Sim, vou ler o versículo 10. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Eu fico imaginando o contexto dessa pregação de Paulo. I imagine the context of Paul's preaching. Paulo proclamou para o prisioneiro. Paul preached to a prisoner. Tirando Paulo nessa situação, Removing Paul from this situation. possivelmente os outros prisioneiros estavam lá merecendo. Possibly the other prisoners there were there because he deserved it. Onésimo deveria ter graves problemas de conduta. Onesimus must have had great issues in his conduct. Alguém que conheceu Cristo dentro da cadeia, da prisão. Someone who came to know Christ in prison. É um indicativo de que nem todo mundo se converte com mudanças repentinas e bruscas. It's an indication that no one repents with brute forces, right? In a brute manner. Por que eu afirmo isso? Why do I affirm this? Olha o versículo 11. Let us look at verse 11. Ele antes te foi inútil. Formerly, he was useless to you. Como é que é o ambiente para uma pessoa inútil entre nós? What is the environment for someone who is useless in our midst? Como é o ambiente para uma pessoa que no momento a gente não dá conta de aproveitá-la no serviço? What is the environment for someone who we can't make use of their service in the church? Será que o inútil Onésimo teria espaço na igreja, na casa que você congrega, lá de Paraná? Será que Onésimo teria espaço? Is it possible that Onesimus would have had room in your home group, in your church, where you were a part of? Será que entre nós há espaço para os inúteis? Is it possible that among us there's room for those that are useless? O ambiente é tão hostil Or is the environment so hostile a ponto de não ter tempo para ser transformado? to the point where there isn't enough time for them to even be transformed? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora. Because the path of the righteous one is like the light of dawn. Vai brilhando. It goes shining. O dia vai The acontecendo. day goes happening. O sol não nasce com seu esplendor. The sun isn't born at full strength. Às vezes nós queremos que quando uma pessoa sai da água do batismo, Sometimes we want when someone is lifted out of the waters of baptism saia dali um maduro na fé. for them to come out of there mature in their faith. Forte. Strong one. O Onésimo não poderia nascer. Onesimus could not be like that Porque é um novo nascido inútil. because he was a newborn and useless.
Eu não sei por quanto tempo Onésimo era inútil. I don't know for how long he was useless, Mas Paulo diz assim, atualmente, but Paul says, porém é útil tanto a ti quanto a mim. but he says, but now he is indeed useful to you and to me. Eu me recordo da parábola de Jesus que nós não devemos separar o joio do trigo antes do tempo. I recall the parable of Jesus that we should not separate the weeds and the wheat before its due time. Separar bode de ovelha do tempo. Separate sheep from goats, Porque nós podemos fazer errado because we can do harm, we can do e wrong, mandar embora quem não deveria mandar. and send away those who we should not send away. Será que Onésimo subsistiria lá em Paraná? Is it possible that Onesimus would have existed, would live, would survive in Shiparaná? Ele teria tempo de se tornar útil? I think there would be time for him to become useful. Eu lhes asseguro que em 2013 Onésimo tinha sido pulverizado. I can assure you that back in 2013, he would have been pulverized from our midst. E isso é muito feio para nós. And this is very ugly for us, Porque é antibíblico. because it's unbiblical. Daqueles que preservam a palavra de Deus, que somos nós. It's unbiblical for those who are to preserve the word of God, which are us. Do Which is nosso us. povo do Evangelho do Reino. The people of the gospel of the kingdom. É o mesmo Evangelho que fala do Onésimo. And it's the same gospel that talks about Onesimus. Bendita a narração que houve acerca da vida de Onésimo. Blessed narration that was given in regards to oh my God, what's happening? Onesimus' account. Me ensinou a ter paciência com o inútil. It taught me to be patient with those that are useless. Não é ser permissivo com o It's inútil. not to be permissive with those that are É ser useless. paciente com o inútil. It's to be patient with those that are Ter useless. misericórdia do inútil. It's to have mercy over the Acolher useless. o inútil. It's to embrace and welcome the Porque useless. um dia o Senhor pode fazer uma pessoa útil à casa de Deus. Because one day he can make him useful in the house of God. Atualmente ele é útil a mim e a ti. But now he is indeed useful to you and me. Se você se sente Onésimo hoje, If you feel like Onesimus today, Jesus está aqui entre nós. Onesimus today, among us, Jesus está aqui entre nós hoje. Jesus is here among us today. Muito a fim de transformar os inúteis em úteis. He is very willing to transform those that are useless into useful. Ontem João falou que o Evangelho é o poder de Deus. Yesterday, John said that the gospel is the power of God, E ele continua sendo o poder de and Deus. it continues to be the power of Para God transformar o inútil em útil. to transform the useless into useful Na casa de Deus. in the house of God. Amém? Amen. Onésimo estaria na Bíblia se estivesse reunindo conosco. Would he be with us if he was walking? Would he be walking among us if he existed today? Nós não podemos esquecer dessa pergunta. We cannot forget this question, Porque a sua falta de acolhimento because your lack of welcoming and embracing pode expulsar os Onésimos da casa de Deus. can kick out the Onesimuses from our midst. A sua falta de paciência, Your lack of patience, de suportar, of lifting up, of sustaining, pode expulsar os Onésimos da casa do they can Senhor. support and kick out the Onesimuses from our midst. Lembremos que Jesus morreu pelos Onésimos, Let us remember that Jesus died for the Onesimuses in our midst, assim como morreu por você e por mim. just as he died for you and me. O segundo exemplo que eu quero pegar The second example I would like to give está em Mateus capítulo 27, uma história comovedora, inclusive. It's in Matthew chapter 27. It's a moving story, in fact. Mateus capítulo 27, Matthew chapter 27, versículos 57 a 61. verses 57 to 61. Essa é a história que é narrada sobre a morte de Jesus. The story here that's being narrated, that's being accounted for, is the story of Jesus' death. E mais especificamente sobre o enterro de Jesus. And more specifically about Jesus' burial. Pouco se fala do enterro de We Jesus. speak very little about Jesus' burial. Eu vou arriscar falar do enterro de Jesus. I'm going to risk talk about Jesus' burial. Porque mesmo Jesus sendo filho de Deus, Because even though Jesus was the Son of God, crucificado no madeiro, crucified on the cross, ele não foi enterrado por anjos. he was not buried by angels. Ele teve que passar pelo processo de enterro. He had to go through a burial process. As pessoas não gostam muito de falar de morte. And people don't like to talk much E about para o that cristão isso é feio. and for a Christian, this is ugly Porque o cristão não morre. because a Christian doesn't die. Ele passa da morte para a vida. He goes from death into life. É um antagonismo.
It's the antagonism. Para o cristão morrer é estar aqui. For a Christian to die, it's to be here. Viver é deixar de estar aqui. And for him to live, it's for him to no longer be Para here. estar no lar eterno. To be in the eternal dwelling. Felizes são os que já morreram em Cristo. Joyful are those who've died in Christ already. E preocupação é para nós que estamos por aqui ainda. And we're the ones that are to worry who are still here. Versículo 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Grifo meu, ele era discípulo de Jesus, um homem rico. Então é possível um rico ser discípulo. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who was a disciple of Jesus. I will highlight, he was a disciple of Jesus. In other words, it's possible for a rich man to be a disciple. Este foi ter com Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente do sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. He went to Pilate and asked for the body of Jesus, and Pilate ordered that it be given to him. And Joseph took the body and wrapped it in clean linen shroud and laid it in his own new tomb, which he had cut out of the rock. And he rolled a great stone at the entrance of the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were there, sitting opposite of the tomb. Imaginemos a cena. Let's imagine the scene. O Estado havia condenado Jesus à morte. The state had condemned Jesus to death. Solicitar o corpo de Jesus para enterrá-lo Requesting Jesus' body for burial implicava denunciar o que cria. and implicated the fact that he believed himself. Então ele foi solicitar o corpo de Jesus So he went to ask for the release of Jesus' body para enterrá-lo. to be able to bury him. José de Arimateia, da cidade de Arimateia, consta da lista dos discípulos diretos de Jesus, na lista dos 12? Sim ou não? Joseph, a disciple from Arimathea, was he in the list of the 12 disciples of Jesus? Interessante que nenhum deles foi lá solicitar o corpo de Jesus para enterrá-lo. It's interesting that none of the 12 went to request Jesus' body for burial. Os amigos íntimos de Jesus, Jesus' closest friends, os discípulos próximos, his closest não disciples, se importaram em enterrá-lo. they didn't care to bury him. O tal de José, A man named Joseph, um homem rico, a rich man da cidade de Arimateia, from the city of foi Arimathea, a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. went to Pilate and requested Jesus' body. Aleluias. Hallelujah. Obrigado, José Thank you, Joseph, de Arimateia. from Arimathea. Nosso Messias foi enterrado por causa de você, José. Our Messiah was buried because of you, Joseph. Deus te usou, José. God used Joseph. E a Bíblia diz que você era um discípulo de Jesus. And the Bible says that you were a disciple of Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 42. Mark chapter 15, verse 42. Nós vamos ler o mesmo relato. We're going to read the same event. Ao cair da tarde, o ser o dia da preparação, isso a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. And when evening had come, since it was the day of preparation, that is the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate and asked for the body of Jesus. Mas Pilato admirou-se de que ele já estivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. E este, aqui já tem mais um detalhe desse enterro. Pilate was surprised to hear that he should have already died. And summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. When we had learned the centurion that he was already dead, he granted the corpse to Joseph. Here we already have another additional detail in regards to this event. Versículo 46. Verse 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o no lençol que comprara e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. And Joseph brought the linen shroud, and taking him down, wrapped him in a linen shroud, and laid him in a tomb that had been cut out of a rock. And he rolled a stone against the entrance of the tomb. Mary Magdalene and Mary, mother of Joseph, saw there that he was laid.
Esse texto confirma tudo que nós lemos em Mateus, This verse confirms everything we read in porém ele Matthew, acrescenta algo mais. but here he adds something else. O trabalho de tirar o corpo de Jesus pendurado no madeiro. The work of removing Jesus from the cross. Eu imagino que não foi uma tarefa fácil. I imagine that it was not an easy task. Um homem pesado, A heavy man sem movimento muscular, without muscle structure, a gravidade imposta sobre o corpo, the gravity that he placed over his body, ele cravado na cruz, him being nailed in that cross, teve que tirar aquele corpo dali. he had to remove that body from there. Imagino que não foi uma tarefa fácil. I imagine it wasn't an easy task. Obrigado, José, Thank you, Joseph. da cidade de Arimateia, The city of por Arimathea, ter cuidado do enterro do Messias, for caring for the que era burial of discípulo de Messiah, Jesus, that was a disciple of que Jesus, esperava pelo reino de Deus. and waited for the kingdom of God. Lucas capítulo 23, Luke chapter 23, versículo 50. verse 50. Eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio, a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo ele se procurado a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu num lenço de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar honras e bálsamos no sábado e descansaram, segundo o mandamento. Now there was a man named Joseph from the Jewish town of Arimathea. He was a member of the council, a good and righteous man, who had not consented to their decision and action, and he was looking for the kingdom of God. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. And then he took it down, wrapped it in the linen shroud, and laid it in the tomb cut in stone, where no one had ever been laid. And it was in the day of preparation. The Sabbath was beginning, and the woman who had come from Galilee followed, who came from Galilee with him followed and saw the tomb and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments. On the Sabbath they rested according to the commandment. Aqui acrescenta mais algumas virtudes desse homem. Here we have now added a couple of more virtues of this man. Bom e justo. He was good and just. Não tinha concordado com o que fizeram com Jesus. He did not consent to the decision and actions that they had Esperava o taken. reino de Deus. And he was looking for the kingdom of God. Todo o processo igual. The whole process was the same. Vai atrás de Pilatos, pede o corpo de He Jesus. goes after Pilate, he Tira o corpo. requests the body, he removes Jesus' body. Eu não sei você, I don't know about you, mas eu não conhecia esse José de Arimateia igual eu estou falando para vocês hoje. but I did not know this Joseph of Arimathea as I know him today that I'm telling you. Era uma parte da vida de Jesus, da morte de Jesus, que eu não tinha parado para pensar muito. It was a part of Jesus' life, a part of his death that I had never stopped to think about. E quando eu li essa sequência de Mateus, Marcos e Lucas, And when I read the sequence from from Matthew, Mark, and Luke, fiquei extremamente agradecido com José. I was incredibly grateful for the life of Joseph. Amei José. I loved Joseph. Um homem muito joia. He's a great Se man. preocupou com o corpo do Messias. He cared for the body of the Messiah. Mas, irmãos, uma pena que João resolveu também registrar a cena. My brothers, what a shame that John also decided to give an account of this event. Sinceramente, não sei por que João foi registrar a cena. Sincerely, I don't know why John went to write down and give his own account. Eu gostaria que a cena parasse aqui. I would like it for the accounts to have ended here. Estou apaixonado por José de I Arimateia. love Joseph of Arimathea. Esse José de Arimateia tem espaço na de Paraná. This Joseph of Arimathea, he has room in Ele our seria church. cooperador entre nós. He would be a cooperator. Possivelmente até pastor. Possibly he might even be a pastor, an Dependendo do elder. nome, é um presbítero, sei lá. Depending, he might even be in the presbytery. Mas João foi escrever sobre ele. But John had to give an account about him. Vamos ver. Let us look. Evangelho de João, capítulo 19, Gospel of John, chapter 19, versículo 38. verse 38. Para começar, João só escreve um versículo sobre José de Arimateia. As a matter of fact, just to start things off, John only writes one verse about him. Os outros falam vários detalhes dele. The others wrote in great detail things about him. E João resolveu escrever um detalhe que não gostei tanto. And John wrote a comment that he writes a detail that I didn't really like. Depois disso, After this, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus,
ainda que ocultamente. Não, tá de brincadeira, cara. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly. You gotta be kidding me. Discípulo oculto? He was a secret disciple. Não, lá de Paraná, por favor. No, we wouldn't accept him in Jibara. Você não postaria no hall de discípulo. You would not be considered a disciple. Discípulo oculto? A hidden disciple? E ainda conta a motivação desse tornar um discípulo And then he oculto. even gives account as to why he was secret about being a disciple. Porque tinha medo dos judeus. For fear of the Jews. Como seria José de Arimateia entre nós? How would John of Arimathea be among us? Primeiro que nem em nome de discípulo levaria, vamos ser bem honestos, né? First of all, let's be honest. He wouldn't even be considered a disciple. Sempre essa conversa que espera o reino de Deus. Come on, you're coming with this talk that you're awaiting the kingdom of God. Como diz o João Biu, metrozinho. As Romeo says, you little scaredy cat. Que vergonha, irmãos. What a shame, brothers. José de Arimateia, Joseph of Arimathea. a Bíblia fala que ele era discípulo de Jesus, The Bible says he was a disciple of Jesus, ainda que ocultamente. even though it was secretly. Eu sou honesto, irmãos, não quero fazer discípulos ocultos. I'm honest, brothers. I don't want to make hidden disciples, secret disciples. Mas aqui eu quero aprender algo. But here I want to learn something. O tamanho da tolerância na minha fé. The level of tolerance in my faith. Às vezes eu penso que eu sou mais radical que Jesus, Sometimes I think I'm more radical than Jesus would be. mais exigente que Jesus. I am more demanding than Jesus would be. Eu não posso acreditar que foi à toa o relato de José de Arimateia. I can't believe that it was coincidence, the account that they gave of Joseph of Arimathea. Talvez Deus queira nos ensinar algo mais. Maybe God wants to teach us something new, something else. Se nós menosprezamos e desprezamos os presentes, If we minimize and despise the gifts, o que pensamos dos ocultos, what will we think of those that are secret and hidden, ausentes por medo? of those that are absent due to fear? Tem misericórdia de nós, Senhor. God have mercy over us. Nos ajuda a acolher como fomos acolhidos, Help us to welcome as we were welcomed, a amar como temos sido amados, to love as we've been loved, mesmo o Senhor conhecendo quem somos. even not recognizing what we are. Ele conhecia José de Arimateia. He knew Joseph of Arimathea. Teve nenhum problema de ser enterrado pelo discípulo oculto. He had no problems being buried by a secret disciple. Que Deus nos abençoe That God may bless us a fazer uma aferição de nossas tolerâncias, to make a list of our tolerances, do nosso acolhimento, to reevaluate how we welcome, para que nós não mandemos embora so that we don't send away aqueles a quem o Senhor acolheu. those whom God has welcomed. Deus nos abençoe em nome de Jesus. And God may bless us in the name of Jesus. Muito obrigado Thank you so much por atentamente me ouvir. for listening to me Deus nos attentively. abençoe. And God may bless you all.